Olá pessoas, meu nome é Silvana, sou professora de Biologia do Estado de São Paulo. Essa é uma videoaula sobre biodiversidade, nomes científicos e espécie. Eu vou fazer um resumo para auxiliar vocês na resolução dos exercícios, essa é a minha intenção. Então, vamos começar aqui. Se eu pensar na palavrinha, deixa eu passar eu para cá, se eu pensar na palavrinha biodiversidade, eu já vou mais ou menos descobrir do que se trata. Biodiversidade é vida, refere-se então à diversidade, à variedade. Então, refere-se à variedade dos seres vivos que encontram num determinado local. E refere-se também à variedade genética que eu encontro dentro da mesma espécie. Dá uma olhadinha, eu aqui, essa família, nós somos da mesma espécie, Homo sapiens, mas temos características diferentes. O Brasil é o país com maior biodiversidade, porque nós abrigamos a floresta amazônica. Conhecer a biodiversidade de um local me permite utilizar os seus recursos com sabedoria, sem causar grandes danos para o meio ambiente. A taxonomia é a ciência que vai estudar como que acontece a classificação dos seres vivos. Como que eu faço para organizar os seres vivos em uma determinada situação para facilitar o meu estudo. Tax significa ordem, nomos significa regra. Pensa na taxonomia como a organização que você dá à sua casa. Você costuma separar os produtos de limpeza dos alimentos para facilitar o seu dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha casa. Eu deixo o açúcar, o pó de café e o filtro que eu uso, todos juntos, próximos uns aos outros, para facilitar a minha ordem de manhã. Então, a taxonomia é isso, ela procura facilitar o estudo dos seres vivos, através da classificação, dando nomes e organizando, colocando em ordem. A ideia básica é bem essa, colocar em ordem. Quem desenvolveu a taxonomia foi esse sujeitinho aqui que vocês estão vendo à esquerda do vídeo, o Linneu, que ele foi um naturalista que viveu no século XVIII, ele viveu na época das grandes navegações. E na época das grandes navegações, é o período de descoberta das Américas. Então, espécies novas estavam constantemente sendo descobertas e você precisava dar nomes. Mas cada um que chegava dava um nome. Sei lá, vamos pensar, no Brasil a gente teve colonização portuguesa, que é oficial, mas a gente teve também áreas que foram colonizadas por holandeses, é o que acontece ali em Pernambuco, na região, se eu não me engano, de Olinda. Então, imagina, línguas, idiomas diferentes, pessoas podem dar nomes diferentes. O Linneu, ele criou um sistema único de classificação dos seres vivos. E toda a classificação que nós fazemos hoje é baseada nesse trabalho do Linneu. O que o Linneu disse? Deixa eu vir aqui entre a onça parda e o ipê florido. Olha que bonito ali. O Linneu, ele disse que toda espécie tem que ter um nome científico, que é o nome oficial dela, que me permite reconhecê-la em qualquer parte do mundo, e esse nome tem que ser escrito em latim, porque é uma língua morta, que não sofre mais alterações. Ninguém fala latim, então ninguém vai criar uma gíria, ninguém vai criar uma palavra nova para colocar nesse vocabulário. E todo nome de espécie tem que ser binominal, como vocês estão vendo aqui em cima de mim, ó, acima da minha cabeça, vocês estão vendo ali o nome científico da nossa espécie, Homo sapiens. Está escrito em latim, ele é binominal, ou seja, ele tem dois termos. E ele também definiu o conceito de espécie. Aqui o conceito de espécie é bem simples. Se eu colocar dois indivíduos no mesmo ambiente, eles cruzarem entre si, os filhotes que eles gerarem forem férteis, quer dizer, puderem lá no futuro gerar mais filhotes, quer dizer que eles são da mesma espécie. Mas espécies diferentes podem cruzar entre si? Pode acontecer. Se isso acontecer, os filhotes vão ser estéreis, eles não vão ser férteis. É o caso do burro, que é filhote do cruzamento entre a égua e o jumento, que são espécies diferentes. Ou no exemplo que coloquei aqui do lado, que é um zebroide, que é o cruzamento entre uma zebra e um cavalo. O nome científico, como a gente já disse, ele serve para criar um padrão, para evitar as confusões que um nome popular pode gerar. Vamos pensar aqui no nosso caso, esse bichinho aqui do lado, ó, que não é bichinho, esse frutinho aqui do lado, eu conheço como abóbora. Achava muito estranho quando
quem alguém lá no interior, que eu sou do interior do estado de São Paulo, falasse jerimum. Mas jerimum e abóbora não tem diferença. É a mesma espécie, tá? O nome científico é Cucurbita pepo. Se eu pegar um texto em inglês e resolver falar sobre as propriedades da semente da abóbora para vocês, vou colocar lá o nome da abóbora em inglês. Não sei como que se fala abóbora em inglês, não procurei isso aqui, nem vou procurar aqui agora. Se você quiser, procura aí depois, dá uma olhadinha. Se eu tiver só o texto em inglês e eu não manjar nada de inglês, eu vou saber do que se trata. Agora, se eu colocar um nome científico, Cucurbita pepo, eu souber que Cucurbita pepo é o nome científico da abóbora, eu vou saber que eu estou falando da abóbora, pelo menos vai me dar um sinal de luz ali, tá? Então, a ideia é facilitar a comunicação entre os cientistas e criar um padrão universal, tá bom? Todo nome científico, como a gente já falou, ele é formado por duas palavras, Tapirus terrestres, que é o nome científico da anta, e ele cria um padrão, como eu disse ali, ó, tem um exemplo, eu tenho 4 frases, é isso? Contei direitinho? 4 frases que eu usei o Google Tradutor para escrever, porque eu não sei esses idiomas, que ele fala sobre o Homo sapiens. Homo sapiens é o nome da minha espécie. Você sabe como que fala homo, aliás, homem, em alemão? Eu também não sei. Mas eu vou imaginar que nós estivéssemos lendo um texto em alemão e aparece lá a palavrinha Homo sapiens. Vai saber do que se trata? Agora que você sabe que o nome científico da espécie humana é Homo sapiens, você vai saber que se trata da gente. Tá? Então, o nome científico, ele é geral. Ele é um padrão universal. Ele é o mesmo na China, no Japão, no Brasil e na Itália. Não tem diferença. Então, vamos aqui para regras de nomenclatura científica. Eu tenho que saber como devo escrever um nome científico. Aí tem uma piadinha falando que lá vem um biólogo para dar mais um nome estranho para os bichinhos. Então, tem que observar. Todo nome científico tem 2 termos. Lembra? O primeiro termo é escrito sempre com a inicial maiúscula e o segundo termo sempre com a inicial minúscula. Quando ele for digitado, que é o caso daqui, ele vai estar em itálico, aquela letrinha ali caidinha. Às vezes não vai estar em itálico, mas vai estar entre aspas. Pode acontecer do textinho ser manuscrito. Deixa eu pegar o pincel que eu esqueci de pegar ele aqui. Então, se o texto for manuscrito, escrito à mão, você vai fazer do mesmo jeito. Primeira palavra, letra maiúscula. Segunda palavra, primeira letra minúscula. E os termos têm que estar sublinhados, tá? Tem que estar com um tracinho ali passado embaixo. Tranquilo? Todo nome científico tem um gênero. O que é gênero? Gênero é o primeiro nome. Vamos pensar que eu tenho uma sala cheia de Marias. Como que eu vou saber qual é a Maria? Se eu chamar Maria, vai responder todo mundo, tá? Então, eu vou ter que olhar o primeiro nome e o segundo nome. Então, se eu quiser falar com a Maria Duarte, eu vou falar Maria Duarte. Se eu quiser falar com a Maria Santos, eu vou falar Maria Santos. Eu vou usar o nome completo. O nome da espécie é completo. Tem primeiro e segundo nome. Tem o primeiro nome e o sobrenome. Igual aqui que eu estou usando como exemplo para vocês. Mas o primeiro nome, Maria, pode ser comum para 2 ou mais indivíduos. O gênero pode ser comum para 2 ou mais espécies. Aqui, por exemplo, deixa eu vir para cá, ó. Eu tenho a onça e o leão. Olha o nome científico da onça, Panthera onca. Em latim não tem C cedilha, tá? E o nome do leão, o nome científico dele é Panthera leo. O que os dois têm em comum? Dá uma olhadinha ali no nome, dá uma olhadinha. Pantera. Ou seja, essas 2 espécies pertencem ao gênero Panthera, tá? Então, eu quero saber qual que é o gênero, eu olho sempre o primeiro nome. Olha aqui. Estou aqui junto com o Calvin e o Haroldo. E um ornitorrinco, esse ser tão legal aqui. A qual gênero pertence o ornitorrinco? Como que eu faço para ver? Qual que é o primeiro termo? Esse nome difícil ali, ó. Ornitorrincus. Talvez seja isso. Esse é o gênero. Qual que é o gênero da espécie Homo sapiens? Qual que é o primeiro nome? Homo. Então, este é o nosso gênero. Tá bom?
Em relação ainda ao gênero, quando eu tenho várias espécies, olha ali, ó, Canis familiares, Canis lupus e Canis latrans. Então, ó, o cão doméstico, o lobo e a raposa. Nesses 3 casos, quantas espécies eu tenho? Olha lá, primeiro nome e segundo nome, são todos iguais? Não, são diferentes. Eu tenho quantas espécies? 3. A qual gênero todas elas pertencem? Olha lá, onde que eu vejo o gênero? Primeiro nome. Todas elas pertencem ao gênero Canis, tá bom? E quando eu tenho espécies dentro do mesmo gênero, a biologia acredita, e né, se tem estudos para isso, que essas espécies têm o mesmo ancestral em comum, que deu origem a elas. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar uma listinha de exercícios lá no mural da escola. Beijinhos, abraços, se tiverem dúvidas, me procurem.